Enquanto os judeus estavam terminando seu período de cativeiro na Babilônia e a China ouvia Lao Tse e Confúcio, enquanto Tales e Pitágoras viviam na Grécia, na mesma época que Zoroastro ou sua doutrina atingia a Pérsia, a Índia vivia grandes experiências religiosas e descobria sua filosofia. Existia naquela época 16 reinos indianos da Idade do Ferro, chamados de Mahajanapadas, que promoveram a urbanização da Índia, o que levou a desigualdades sociais do sistema de castas, questionamentos e buscas por novas respostas espirituais. Era o fim do período védico e início do período hindu. Assista antes deste vídeo um outro sobre o período dos heróis indianos e a produção dos seus textos sagrados. Você está no canal Observatório 7, um canal interdisciplinar que enfoca 7 temas, sendo eles a história, antropologia, teologia, filosofia, arqueologia, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para receber os próximos vídeos da série. Confira nossa bibliografia nas descrições e outros vídeos e séries em playlist do nosso canal. Antes de prosseguir, um alerta. Este canal tem o maior respeito por todas as religiões aqui abordadas neste vídeo, ainda que tenha uma perspectiva de fé bem diferente delas. Cremos que todas as religiões, embora tenham pontos contraditórios, dos quais certamente uma verdade deva existir, ainda assim concordam com vários temas comuns e nisto podemos compreender como Deus manifestou-se na consciência humana. Este vídeo está repleto de generalizações, simplificações e usará de comparações com a teologia judaico-cristã no intuito de compreender a diferença de cada fé e as características das religiões indianas. Quando religiões discordam, não são rivais, apenas discordam. Trate as ideias dos outros como gostaria que tratassem as suas. A rigor, não existe uma religião chamada hinduísta. Este é apenas um termo que nós ocidentais usamos para designar a enorme variedade de crenças espirituais nativas da Índia, diferentes das religiões vindas do estrangeiro ou do jainismo e budismo. Na prática, o hinduísmo, como entendemos hoje, iniciou na Idade do Ferro, e embora trouxesse a herança dos deuses e ritos védicos, adicionou muitos outros, vindos da síntese com os povos nativos da Índia. O antropólogo Mircea Eliade divide em 4 tipos as narrativas de origens dos hindus. No primeiro, a criação a partir de uma unidade totalidade, uma versão muito pouco mítica e mais metafísica das origens, apresentada no Rig Veda. O poeta pergunta a si mesmo: como o ser pode sair do não ser? Sua conclusão é que, antes de tudo existir, apenas o que ele chama de o que era ser e não ser ao mesmo tempo, existia. O era incognoscível, autoexistente, e de seu desejo vêm todas as coisas, inclusive a semente primeira que dá origem a todos os demais, dividindo-se em alto e baixo, o que é certamente um tipo de merisma para céu e terra, designando a totalidade das coisas. Só depois disso é que surgiriam os chamados deuses do hinduísmo, que não são criadores, apenas criaturas com poderes cósmicos ou das forças da natureza. É incrível que os filósofos hindus quase chegaram no mesmo conceito de logos divino e arranharam o monoteísmo. Mas por que não o fizeram e se tornaram monoteístas? Porque Deus é um ser criador e, ao adorar a natureza, eles abandonaram este conceito, já que ele implica que, se um Deus é eterno e tudo é Deus, então tudo é eterno. Veremos isso nas outras tradições a seguir. Segunda, a criação pela fecundação das águas primordiais.
relatada no Rig Veda, que descreve um deus que paira sobre as águas e ao mergulhar nelas as fecunda. Neste caso, as águas ou a matéria já estão ali como elemento primordial, portanto, o universo é eterno. 3. Criação pelo desaparecimento ou desmembramento de um gigante primordial. No caso dos hindus, um ser chamado Purusa, sacrificado pelos deuses, e das partes de seu corpo produzem-se as castas do hinduísmo, como os sacerdotes, guerreiros, artesãos e servos. O céu é sua cabeça, a terra seus pés, a consciência a lua e o seu olhar é o sol, e de seu hálito vem o vento. Também é um tema que encontramos na Babilônia, entre os nórdicos, com o gigante Ymir, e entre os chineses, com o conto de Pangu. Um outro nome para o gigante indiano é Prajapati. Número 4. A criação pela separação do céu e da terra. Tem várias versões e lembra o Egito, Mesopotâmia e até a Oceania. Uma delas é do deus Indra, o senhor do raio, combatendo o demônio Vritra. Indra é equivalente a Zeus, Thor, Marduk e outros deuses das tempestades, que vence o caos e divide o céu e a terra, ordenando os elementos. Em muitas tradições há um casal céu e terra, dos quais nascem os deuses. Aliás, especialmente nos Vedas, os deuses nem sempre foram imortais. Eram homens que beberam soma, a bebida dos ritos, e passaram por uma ascensão ou elevação ao status de Deus. É importante compreender isso, pois além de explicar a origem dos deuses vindo do culto dos ancestrais mortos, esta crença explica o fenômeno dos gurus indianos como buscando uma ascendência espiritual que veremos a seguir. Como você já percebeu, na maior parte das religiões politeístas, no hinduísmo o universo não foi criado, foi organizado, diferente do entendimento ocidental judaico-cristão de tempo linear e da criação do nada. Religiões politeístas tendem a adorar como deuses as forças da natureza, e como tais forças seguem padrões geralmente repetitivos, o tempo lhes parecia cíclico para quem adorava a natureza. Para o hindu, há uma ordem no universo e o sacrifício aos deuses mantém esta ordem, e por estes sacrifícios o homem descobre o seu lugar e maneira de viver. Com o tempo, ao longo da Idade do Ferro, a importância dos antigos deuses védicos trazidos pelos arianos foi diminuída e foram sendo substituídos por deuses identificados com o povo local. Enquanto os deuses arianos eram todos masculinos, os locais tinham grande devoção à figura feminina. Em geral, o termo para a força divina feminina é Shakti, a mãe divina, que na escola hindu do Shaktismo é a divindade suprema. Finalmente, lá pelo século VI a.C., influenciados pelos Upanishads, novos mestres iniciaram novas buscas além dos sacrifícios védicos. Por isso, muitos se transformaram em ascetas, buscaram encontrar a sabedoria se refugiando nas matas, vivendo da mendicância e com rituais que tentavam mostrar o domínio do espírito sobre o corpo. Existem até hoje vivendo vestidos com farrapos, cascas de árvores ou nus. Muitos bebem urina e comem esterco de vacas, pegam cadáveres despachados nos rios, sentam-se sobre eles para meditar e aprender a ignorar o mundo físico. Vivem à beira do rio Ganges e de outros rios se purificando. Outros vivem em cemitérios, outros ainda se dedicam a transes mentais impulsionados pela yoga e exercícios respiratórios. Alguns, inclusive modernamente, se dedicaram à riqueza, popularidade e prazer. Se os deuses foram homens que ascenderam ao divino, os mestres hindus buscavam encontrar o mesmo caminho, mortificando seu corpo e necessidades físicas, para libertar o potencial espiritual. Este raciocínio criou todo tipo de práticas que foram ficando cada vez mais sinistras e perigosas, como jejuns austeros, suprimir a respiração, autoflagelação, caminhar sobre brasas, entrar em transe e enfiar objetos cortantes no corpo, tudo para provar que o espírito era independente do corpo e, por fim,
tais místicos eram considerados homens divinos. Em 6 a.C., os filósofos indianos estavam determinados a explicar do que tudo era feito. Conta-se que o mestre Udalaka Aruni conversava com seu filho e pediu para o rapaz abrir um figo. Ele perguntou o que havia dentro e o rapaz respondeu: sementes. O mestre pediu para abrir uma semente e perguntar o que havia e ele respondeu: nada. O sábio explicou que a enorme figueira é feita de nada e isso é a sua substância, sua alma, sua realidade, em hindu, seu Atman. Então o Atman, para o hindu, é o Brahman, ou a essência invisível de que todas as coisas são feitas, menores do que um átomo e maiores que o espaço sideral. Sendo assim, não há diferença do que somos feitos e do que as realidades divinas são feitas. Por isso, sendo o universo cíclico e tudo Brahman, o Atman de alguém vive um ciclo infinito de reencarnações. Note como o entendimento de um universo cíclico é inequivocadamente o originador da ideia da reencarnação, pois se associa à ideia da alma imortal, ou do Atman, como a essência espiritual de todas as coisas. Mas o problema é, uma vez que tudo fosse feito de Brahman, que está na menor parte de todas as coisas, como isso pode migrar para outro futuro ser vivo e preservar o Atman, que teria que reencarnar, uma vez que partículas de matéria que nos compõem são reaproveitadas em inúmeros outros sistemas do universo e que este Atman está na essência de todas as nossas partículas? Como a consciência humana não se perderia sendo subdividida, assim como os nossos átomos o são, espalhados por todos os lugares? Embora os hindus esperem melhorar suas próximas vidas, e sempre exista o medo de que uma má ação os faça voltar numa casta inferior, ou até na forma de um animal, o problema do hindu não é o que vem depois da morte, mas como se libertar deste ciclo infinito de vidas, que gera, querendo ou não, morte, dor e mais sofrimento infinito. Para eles, cada filosofia específica terá seu próprio Dharma, que significa algo como leis, obrigações, comportamentos e maneira de viver. E é aqui que a Índia produziu 3 respostas diferentes a este problema existente dentro da percepção espiritual do universo ou sobre as almas, buscando o que eles chamam de moksha, a libertação do ciclo de vida e sofrimento. Número 1, a resposta hindu. Tal como a sociedade está dividida em castas sociais de acordo com o karma, a vida consiste em 4 estágios. No primeiro, você se senta com um mestre e estuda os Vedas e pratica o celibato. Então você compreende o Dharma, que para os hindus corresponde a 5 princípios, sendo eles não matar, falar a verdade, não roubar, não ser avarento e castidade. No segundo estágio, você se torna um chefe de família, ocupa um lugar na sociedade, tem filhos e produz riqueza, o que eles chamam de artha, e busca o kama, ou prazer. No terceiro estágio, depois que nasce um neto, alguns podem parar de trabalhar e se retirar para refletir na busca pelo moksha, a libertação das preocupações humanas. E poucos homens chegam à última fase, o isolamento, quando o homem vira um ascético errante e iluminado. Este conceito é a base para as 2 religiões fundadas nesta época que negaram o sistema hindu de castas, sacrifícios e principalmente negaram os deuses hindus, pois eles pareciam inúteis, já que o moksha não vinha por qualquer ajuda deles. Número 2, a resposta jainista. Em torno de 540 a.C., um homem chamado Mahavira, da casta dos guerreiros, largou sua família para viver como mendigo errante. Ele adotou o conceito hindu de karma, o entendimento de um universo cíclico, eterno e sem qualquer tipo de criador.
chamados de jainistas, para eles o universo divide-se em 5 mundos habitados por determinados tipos de seres. Os humanos vivem no mundo médio, que inclui vários continentes. Abaixo está o mundo inferior, tem 7 infernos, onde demônios atormentam todos que lá estão. E acima do mundo médio, os 30 céus. Em ascendência, claro, para o topo do universo, onde só estão os que alcançaram a libertação espiritual. Mahavira, talvez por seu passado de guerreiro e luxos, adotou 3 princípios éticos bem diferentes. A não posse, pois a violência seria gerada pelo desejo de possuir alguma coisa. O não absolutismo de verdades próprias, o que faz do jainismo a religião mais relativista já surgida, onde os próprios adeptos não pretendem que suas crenças estejam corretas. Isso porque os debates surgem por tentar provar a verdade. E, finalmente, a prática da austera não violência contra qualquer forma de vida, que teria uma alma imortal, o que leva, por exemplo, os jainistas a serem veganos, considerando até o tirar leite da vaca como uma violência contra este animal. Eles também não comem tubérculos, porque isso mata a planta para arrancar sua raiz, e cuidam para não esmagar formigas enquanto estão caminhando. Falar a verdade e a castidade também fazem parte da ética jainista, que defende que Mahavira era o 24º iluminado numa linha de Tirthankara, ou homens iluminados que indicavam o caminho espiritual aos demais, principalmente focados no ascetismo. O jainismo trocou as oferendas aos deuses hindus pela devoção das estátuas dos mestres iluminados. A suástica, vinda dos arianos antigos, foi especialmente utilizada como símbolo do jainismo, considerada uma das religiões mais pacifistas da história. Número 3. A resposta budista. Entre 566 e 563 a.C., teria nascido na fronteira entre a Índia e o Nepal um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que, graças aos esforços de seu pai, teria vivido recluso até os 29 anos num palácio onde não conheceu a pobreza, não conheceu a doença e nem a morte. Mas sua curiosidade o leva a aventurar-se fora do palácio, e ele encontra-se pela primeira vez com o sofrimento na forma de um homem velho, de outro doente, a seguir com um cadáver e, finalmente, de um asceta sadhu, nome dado aos místicos do hinduísmo que vimos anteriormente. Siddhartha juntou-se aos ascetas e fez longos jejuns e privações, mas concluiu que tais práticas eram prejudiciais e deixou os sadhus para meditar sozinho. Siddhartha sentou-se embaixo de uma figueira por volta de seus 35 anos em Bodh Gaya, na Índia, e decidiu que sairia dali só depois de alcançar a iluminação. Ali, em meditação, ele teria enfrentado o demônio chamado Mara, que tenta o iludir com todos os tipos de prazeres, mas Siddhartha os repele, e então, vitorioso, ele desperta e se torna Buda, que significa o iluminado. Dos 40 aos 80 anos, simultâneo à pregação de Mahavira do jainismo, Buda reunirá um grupo de discípulos e ensinará o Dharma budista, cujo símbolo, a antiga roda de 8 raios, foi reaproveitada da religião hindu e dos símbolos solares dos invasores arianos, que expressa o movimento cíclico de toda a base religiosa indiana e os 8 ideais do comportamento budista, sendo eles a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a consciência correta e a concentração correta. É bom relembrar que hoje o budismo é tão diversificado em correntes e escolas de pensamento quanto o cristianismo o é. E tais correntes budistas discordam muitas vezes entre si em alguns aspectos. O budismo não só negou a existência dos deuses, o que foi um enorme golpe no hinduísmo,
como negou completamente a existência de qualquer Deus e de um Criador. Por isso, alguns chegaram a se questionar se o budismo seria realmente uma religião. Entretanto, como qualquer religião, o budismo tem rezas, acredita na existência de espíritos e tais espíritos renascem infinitamente em 6 mundos diferentes, realizando o ciclo chamado por eles de Sansara. As estátuas e templos na Índia só vieram depois da chegada dos gregos e do contato budista com os chineses e síntese com seus deuses locais. Mas o budismo e o jainismo, herdeiros hindus, carregavam um enorme imaginário de céu e inferno como estado de pós-morte. O nascimento de alguém na roda do Sansara budista é definido pelo karma e cai em algum dos 6 mundos, sendo eles o mundo dos Deva, que é o caminho dos seres semelhantes aos deuses, dos Asura, que são os demônios, o Manusya, que é o estado onde estão os humanos. Há também o reino animal paralelo aos humanos, no qual você pode nascer, e por fim o reino dos fantasmas famintos, e ainda o inferno budista, o Naraka, para onde os seres são mandados para passar muito frio ou muito calor e equilibrar seu karma até renascer em um dos outros mundos. O objetivo do budismo é levar qualquer um a se tornar como Deus, através da iluminação, escapando a roda do Sansara e fugindo do ciclo. Por isso, Buda propôs que o problema da vida é o sofrimento, e o homem sofre porque deseja. Porém, o ascetismo e total desapego também gera sofrimento, e tanto quanto entregar-se ao luxo. De modo que a conclusão de Buda foi achar o caminho do meio ou o equilíbrio. E o equilíbrio é obtido desapegando-se do desejo através do caminho óctuplo mencionado anteriormente na roda do Dharma. Nesta época, as ideias da reencarnação viajaram por todo o mundo, possivelmente não estivesse presente só na Índia, mas o Império Persa encostou na fronteira com os reinos indianos e terminava do outro lado, no oeste, na fronteira com os gregos, promovendo então uma ponte entre um e outro. A ideia da reencarnação chegou aos gregos, aos pitagóricos, aos egípcios, que já tinham uma das crenças pós-vida mais antigas da história, e a muitos outros lugares. O impacto foi tão grande sobre a Índia que já naquela geração o hinduísmo precisou se reconfigurar. A imensa variedade de deuses continuou no hinduísmo, mas era preciso algo mais unificador, algo que personificasse a força divina, e assim Brahma ascendeu à divindade maior do hinduísmo. No princípio, o deus Brahma espalhou sua luz pelo universo, segundo o seu conto, que obviamente já existia, mas ainda era vazio. E assim Brahma tornou-se a essência de todas as coisas. Meditou sobre como criar o mundo, criou algo, mas não foi bem feito, porque não sabia exatamente como deveria ser. Então rejeitou esta criação e isso se tornou a noite. E a noite personificada originou os demônios. Esta é a origem do mal, segundo o hinduísmo brâmico. A seguir, ele voltou a criar, fazendo seres divinos como o Sol, a Lua, estrelas, dando origem a centenas de deuses do hinduísmo. E o universo onde os deuses e homens vivem, de onde veio? No cosmos eterno do hinduísmo, o universo passa por ciclos de criação e recriação ilustrados na dança do deus Shiva, e que dança ao bater de seu tambor, criando a partir da destruição. E por fim, a reação hindu ressignificou o deus Vishnu, o protetor dos homens, vivendo das antigas sagas de heróis. Vishnu é aquele que reencarna na Terra para salvar os homens. Uma de suas reencarnações teria sido Manu, uma versão do Noé bíblico, pai da humanidade após um dilúvio. E para não perder lugar para o budismo que estava chegando na Índia, outro de seus avatares teria sido o próprio Buda Gautama. Surgia no hinduísmo o conceito dos Trimurti,
compostos pelos deuses Brahma, Vishnu e Shiva, deuses mais populares. Eles são 3 deuses diferentes, com diferentes propósitos, com diferentes personalidades, diferentes ações e diferentes desejos, o que, aliás, é muito diferente de uma trindade, onde há um único Deus manifesto em 3, mas que tem todos o mesmo propósito, as mesmas ações, os mesmos desejos e a mesma intencionalidade. A nível de comparação, há óbvias semelhanças e diferenças entre a teologia cristã e as 3 religiões indianas, o hinduísmo, jainismo e budismo. A ética é incrivelmente semelhante. Por exemplo, os 5 princípios do hinduísmo ou de suas variantes no jainismo e budismo se alinham com os últimos mandamentos dos 10 dados a Moisés. Porém, apesar de concordar em ética relacional, a maneira como se comportam diante de Deus muda, pois enquanto judeus e cristãos têm um só Deus, hindus têm um Deus para cada pessoa. E os jainas e budistas nem sequer têm um Deus. No judaísmo e cristianismo é pecado a criatura querer ser como Deus, ou adorar ou ser adorada como um Deus, enquanto este é o grande objetivo do hinduísmo, budismo, jainismo, transformando qualquer um num ser iluminado igual a Deus. Isso se deve porque a teologia semita entende o problema humano como resultado do pecado que precisa ser expiado para que a natureza humana seja redimida. Seres criados não são divinos, podem até ser a imagem de Deus, mas não são da mesma natureza de Deus. Já nas religiões orientais, uma vez que as almas são eternas, toda a natureza é divina. E assim como o conceito de vida após a morte já circulava em todas as crenças da Idade do Ferro, ou a transmigração da alma foi sendo adotada e inclusive invadiu as crenças judaicas e mais tarde, através dos filósofos gregos, o próprio cristianismo. Fiquei muito surpreso ao pesquisar em sites e livros de rabinos sobre o que o judaísmo moderno acredita sobre a vida após a morte e descobri que não há uma definição taxativa, indo desde o sono da consciência até a ressurreição, a variedade de pensamentos sobre o pós-vida e inclusive ideias sobre a reencarnação. Foi justamente nesta época exótica de novas experiências espíritas que o profeta Daniel, lá em Babilônia, deixou claro o que Deus revelava a respeito da morte, como sendo ela um sono, abre aspas, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, fecha aspas, Daniel 12, verso 2. Pensamos que judaísmo é tudo a mesma coisa, mas já nos dias de Jesus, judeus tinham se esquecido do ensino do profeta Daniel. E enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus negavam. É muito certo que judeus e outros povos absorveram os conceitos espíritas justamente nessa época, quando viviam no meio de Babilônia. Porém, os primeiros cristãos deixaram claro que se alinhavam com o profeta Daniel e que a doutrina da reencarnação, que aliás já era bem popular, era totalmente irreconciliável com o cristianismo. Abre aspas. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então, para os apóstolos, o homem só morria uma única vez. O hinduísmo, budismo e jainismo, assim como o próprio espiritismo moderno ocidental, se identifica grandemente com a teoria da evolução, apesar da recíproca não ser necessariamente verdadeira. As crenças na reencarnação tentaram se revestir de um apoio científico, mas o que nunca é contado é que tudo o que sabemos sobre cosmologia até então diz que o universo teve um início, não é eterno e nem é cíclico, e não voltará ao ponto inicial porque está em ampla expansão. Ou seja, a ciência cosmológica pode até se alinhar com o Gênesis bíblico, onde existiu um no princípio, mas é irreconciliável
com o universo eterno compreendido pelo hinduísmo, jainismo ou pelo budismo. Não estou aqui para desqualificar a crença de ninguém mediante a ciência, pois a minha crença mesmo tem paradoxos em relação à ciência e origem das espécies. Mas o fato é que as 3 grandes religiões indianas da Idade do Ferro e que ainda existem hoje dependem da doutrina da reencarnação, e ela só pode ser concebível se o universo for eterno e cíclico. E já temos provas que o universo nem é cíclico nem é eterno, como já foi falado. Mas o que impede um universo de muitos deuses, de que cada um destes deuses tem a sua própria lei e autoridade? E por que num universo sem Criador eu deveria respeitar a ética ou a lei de qualquer outro ser? O dilema moral do ateísmo e politeísmo é o mesmo, e embora se alinhe com o monoteísmo nos últimos 6 mandamentos mosaicos que permitem a vida civilizada, de acordo com o bem comum, são os primeiros 4 mandamentos do Decálogo judeu que permite a ética dos últimos 6.